Meu coração se alegra sobremaneira pelo que o Senhor está fazendo em nossas vidas no dia de hoje. Estou feliz demais, surpresa boa ter o Fábio e a Ana aqui com a gente, que alegria. Feliz de ver meus irmãos aqui do NCDC, do New Church Development Commission. Daqui a pouquinho nós vamos falar com eles, apresentar cada um deles, mas é muito bom. E a cada um de vocês, meus irmãos, que o Senhor tem nos dado a alegria de caminhar ao longo desses tempos difíceis. E que bom poder estar aqui. Eu confesso que o meu coração hoje está assim, muito feliz mesmo. Muito feliz porque a gente pode estar junto, a gente tem vivido um tempo tão legal. Apesar da derrota ontem do Atlanta, né, Gladiator, melhor não falar disso, né? Foi mais um jogo. Eu estou começando a achar que realmente o problema sou eu. Eu não consegui ver nenhum time ganhando até agora. Não vi o Falcons, não vi o Hawkins, não vi o United, não vi o Braves. E a segunda vez que eu vou no Gladiator, ele perde. Não sei se estou como o Mick Jagger aí dos times de Atlanta, não sei. Eu vou repensar esse negócio. Eu estou até cogitando torcer para o Flamengo, Fábio, para ver o Flamengo perder mais, que tá bom ver o Flamengo perder. Né? Tá sendo um tempo bom, né, ver o Flamengo perder, né? E que bom, gente. Eu quero começar esse tempo pensando um pouquinho sobre o que nós estamos vendo nas últimas 5 semanas. Essa é a 6ª semana que nós estamos falando sobre as palavras de Jesus na cruz, sobre cada momento, cada frase tão especial que o nosso mestre disse nos instantes finais ainda de sua vida. E eu creio que o que me chama muita atenção em tudo isso que nós estamos vivendo é que nas últimas 5 semanas, no linguajar evangeliquez, a gente tomou muita cajadada. Foi muita palavra dura, foi muita palavra que falou do sofrimento de Jesus, falou de quanto o nosso mestre abriu mão de tudo em favor e em amor a nós. Nós fomos desafiados a ser família em fé, nós fomos desafiados de muitas maneiras, e cada palavra, cada humilhação que o mestre sofreu, cada, segundo desse tempo interminável que foram aquelas horas que Cristo esteve na cruz, nos fazia sair daqui cada semana felizes pelo amor de Deus, mas com um profundo peso, não sei se peso era a palavra, mas levados a uma profunda reflexão de tentar entender o que o Senhor quer de nós e o que significou tudo isso que o nosso Senhor passou. Mas a palavra de hoje não. A palavra de hoje, ela toma um sentido totalmente diferente, porque tira o amargo da boca e coloca um sabor de alegria, de festa, de júbilo, porque a palavra de hoje é uma palavra de vitória. A palavra de hoje é uma palavra de alguém que venceu, de um Senhor Todo-Poderoso que fez tudo por nós e chegou naquele momento. E meus irmãos, eu quero que você escute essas palavras com muita atenção. Quando Jesus diz está consumado, Ele está dizendo, olha, acabou, está completado. Né? E eu não gosto muito de ficar usando palavras gregas, mas essa palavra que Jesus diz na cruz, ela é tão especial que eu queria que você saísse com o aprendizado dessa palavra hoje, tetelestai. Tetelestai, essa palavra não faz sentido nenhum para nós em português, mas eu quero que ela, de alguma maneira, entre no seu coração, porque a declaração de Jesus na cruz foi tão importante. Nós traduzimos com 2 palavras, né? Está consumado, mas Jesus falou uma única palavra, e essa única palavra tem muito para nos ensinar nessa noite. Deixa eu pensar uma coisa antes com vocês, antes de explicar o que essa palavra significa e como ela é aplicada. Deixa eu voltar um pouco de tudo que aconteceu. O diabo fez de tudo para que Jesus não subisse na cruz. Eu preciso que vocês entendam isso. Tudo o que foi possível para que Jesus não chegasse na cruz, o diabo fez. Ao longo do ministério de Jesus, ele foi tentado. Lá na primeira tentação, depois dos 40 dias, Jesus no deserto, ele ofereceu reinos,
ofereceu poder, ofereceu fama. Ao longo do ministério de Jesus, não foi uma ou duas vezes que tentaram fazê-lo rei, que tentaram que ele tomasse uma glória, uma fama diante dos demais, que ele assumisse, segundo o poder desse mundo, um lugar que o nosso Senhor não veio buscar. Entenda bem, tudo que era possível para distrair Jesus do ministério dele foi colocado na sua vida. Quando Hebreus diz que o Senhor Jesus foi tentado em todas as coisas, é porque de alguma maneira, se Jesus ao longo da sua vida houvesse caído em um dos pecados, um menor que seja, nada da obra que o Senhor estava realizando haveria sentido. Então tudo que foi feito por Satanás para impedir o Senhor Jesus de ir à cruz foi feito, mas ele foi. E ele chegou na cruz. E depois que o Senhor Jesus chegou na cruz, tudo que o diabo pôde fazer para tirá-lo da cruz, para que ele descesse da cruz, também foi feito. Zombarias das mais diversas. Foi o ladrão que olhou para ele e falou assim: não és o Cristo? Desce daí, salva-te a ti mesmo e salva nós também. Foi assim com os sacerdotes, com as autoridades religiosas, com os soldados romanos, com toda aquela gente que passava e zombava do mestre, dizendo: tu não és o Cristo, tu não eres o rei, porque ainda permanece nesse lugar. E tudo que foi possível para que Jesus, descesse da cruz, foi feito, mas Jesus também não desceu da cruz. Não desceu da cruz porque Jesus venceu todas as investidas de Satanás. Jesus venceu todas as artimanhas que o inimigo lançou contra a vida dele para desviá-lo do propósito que o Senhor veio fazer na terra. E ele sabe, no seu coração, no seu íntimo, desde o início, tudo o que ele tinha para passar. Nós falamos ao longo dessas semanas que Jesus tinha certeza de que ele ia morrer. Não foi uma surpresa, ele não ficou ali surpreso com tudo o que estava acontecendo. E quando eu penso nesse momento, depois que Jesus passou tudo aquilo, ele diz: está consumado. Novamente essa palavra, tetelestai. E essa palavra ela tem muitos significados. Ela pode ser terminar, completar, realizar, quitar uma dívida, aperfeiçoar, chegar ao fim. Ela tem muitas possibilidades, mas todas elas têm a ver com algo que acabou. E a Bíblia, quando usa o Senhor Jesus, ela nos mostra três, e eu quero falar dessas três possíveis aplicações para tetelestai. Como terminar uma tarefa, como pagar uma dívida e como tomar posse de uma propriedade. Eu preciso que você escute isso para que isso faça sentido na sua vida. Porque há um outro detalhe importante, eu estou deitando um pouquinho para explicar isso, porque vai fazer todo sentido daí em diante. Essa palavra ela é colocada num tempo presente perfeito, que é diferente do nosso português. Eu não sou nem tão bom assim em português. Mas a ideia ali, quando Jesus fala aquilo, é algo que não está limitado ao passado. Eu não posso dizer, Jesus fez aquilo no passado. É como se eu pudesse dizer que aquilo que o Senhor Jesus fez está feito, continuará sendo feito e nunca deixará de ser feito. É um tempo que ultrapassa a nossa forma cronológica de ver dias e ultrapassa para sempre. E o Senhor então completou essa obra e eu quero pensar algumas coisas sobre tetelestai. E a primeira delas é justamente isso, terminar sua tarefa. Eu vou falar algo que eu não sei talvez se o Vitor ou a Bruna são tão novos. Você é de que ano, Vitor? 90? Meu Deus, ele não vai lembrar disso. Os demais todos vão lembrar. Pelo menos os brasileiros. A Ana também, não acredito, Ana. 1994. Vem de Ana analfábeta. 1994, final da Copa do Mundo. 24 anos que o Brasil não ganha uma Copa. Eu tinha 14 anos na época. As ruas enfeitadas com bandeirinha, vocês lembram disso? Quando a gente enfeitava a rua com bandeirinha. A bandeira do Brasil, passava o dia inteiro desenhando a bandeira do Brasil na rua na rua de casa. Todo mundo reunido para ver a final, Brasil e Itália. E
Acontece uma coisa que é pela primeira vez na história do futebol, uma Copa do Mundo termina nos pênaltis. E quem se lembra, ou que tem assim mais ou menos os nomes, eu, para poder preparar essa mensagem, eu queria falar disso, eu fui lá ver o jogo de novo, ou pelo menos o momento final dos pênaltis. E o primeiro a bater o pênalti é Baresi, capitão da Itália. A Itália estava um rolo compressor, e o primeiro chute a pênalti da Itália, Baresi chuta para fora. E eu lembro direitinho de estar gritando com todo mundo de casa, estourando em gritos. E aí vai, então, o primeiro batedor brasileiro, Márcio Santos. Ele chuta na direita e o goleiro pega a bola. E aí está, novamente, 0-0. E aí continuam as batidas. No Brasil bateu Romário, bateu Branco. Os dois fazem gols. Até que um jogador da Itália, chamado Massaro, ele chuta também na direita e agora Tafarel pega o pênalti. Dunga vai para a bola e faz o gol. E agora, no final, vem Roberto Baggio, o cara que é o craque da Copa. Ele vai bater o pênalti contra Tafarel e, meus irmãos, o Brasil inteiro só escuta uma voz naquele dia, Galvão Bueno. Não é verdade? E quando Roberto Baggio vai chutar aquela bola, ele chuta para fora. E eu lembro dessa cena seguinte, do Tafarel com as mãos para o alto e celebrando, e o grito de Galvão Bueno: acabou! 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 O Brasil é tetra! Meus irmãos, eu quero que vocês tenham essa imagem na cabeça de vocês, porque quando os evangelistas Mateus e Marcos falam do momento final de Jesus, diz que Jesus bradou. Não foi um grito de dor, não foi um grito de desespero, não é um grito de alguém que não sabe o que está passando, de alguém que está sem esperança. É um brado de vitória, do Senhor que está dizendo: acabou! Senhor, eu completei a sua obra. Eu vim para um propósito duro. O Senhor Jesus foi enviado desde o início para poder viver entre nós, para poder nos ensinar. Mas desde o início, o propósito do nosso Mestre era morrer por nós. E Ele foi fiel em tudo até o fim. E é por isso que Ele declara: Tetelestai, acabou, completei essa jornada, eu terminei essa tarefa, meu Pai, aqui está em tuas mãos. E como é maravilhoso pensar nisso, porque o grito de Galvão Bueno é só o fim da jornada do campeonato, que deu ao Brasil o campeonato. Mas o grito de Jesus, o brado do Mestre, está dizendo que uma obra foi completada e ela está feita. E ela continuará feita, e jamais deixará de estar feita. Mas tem mais uma coisa. Eu disse que são 3 coisas que tem a ver com completar a tarefa, a gente já entendeu. Mas a segunda coisa tem a ver sobre pagar uma dívida. E para tentar entender o que significa pagar uma dívida, eu tive que recorrer a uma filosofia muito alta e profunda, do filósofo mexicano chamado Roberto Bolaños, também conhecido como Chaves, que durante toda a trajetória do Chaves, o que o Dom Barriga falava para o seu Madruga, que você se lembra? Paga os 14 meses de aluguel. Você se lembra disso? Ô Vitor, de novo, não sei se você vai lembrar, você lembra disso? Vira o Chaves também? Não vai me chamar de tão velho assim, por favor. Eu cresci vendo isso. Eu cresci vendo Chaves e sabe, é louco, porque Chaves conecta toda a Latinoamérica. Todas as vezes que eu quero falar com os venezuelanos, que eu não sei o que falar, eu corro para o Chaves e funciona, porque todo mundo viu isso. E eu ri muito de todas as vezes que o Dom Barriga chegava lá e cobrava os 14 meses de aluguel do senhor Madruga. Mas eu quero que você pense na vergonha de não ter como pagar, na humilhação que é
você ter uma dívida impagável. Do desespero que toma o coração quando chega a hora e você não tem como. Entenda bem, não é desleixo da tua parte. Não é porque você foi uma pessoa que simplesmente viveu a vida e não se importou. Coisas terríveis acontecem na nossa vida, circunstâncias que a gente não está preparado. Enfermidade, desemprego, que nos colocam diante de uma dívida que gera em nós um sentimento de fracasso, de profunda humilhação. Agora imagine se alguém viesse e pagasse a conta e dissesse, já não há mais dívida. E quando Jesus, meus irmãos, uma vez mais, quando Jesus diz essa palavra, tetelestai, o que Jesus está dizendo para a minha vida e para a sua vida é o pecado, que tinha como consequência, como salário, a morte, que nos impedia completamente de estar diante de Deus, que de uma maneira terrível nos colocava em um mundo sem esperança. Quando Jesus grita ali, quando Jesus brada, está consumado, o que Ele está dizendo para a minha vida, para a sua vida é, está pago. Toda dívida de pecado contra a sua vida está pago. Jesus crava a cédula do nosso pecado na cruz e dá a nós agora um espaço de vida e de esperança. O diabo já não pode te acusar. Ele já não pode, te envergonhar com o seu passado. Ele não pode mais vir para você e dizer, olha, você é um fracassado, olha os seus erros, olha os seus adultérios, olha a sua mentira, olha a sua pornografia, olha tudo de mal que você faz. Quem é você para levantar a boca para o Senhor? E sabe o que você pode dizer? Eu sou alguém que foi justificado por Cristo. Eu sou alguém que o Senhor pagou o meu pecado. Eu sou alguém que posso andar sem mais vergonha, sem medo de que alguém me cobre alguma coisa, porque o Senhor faz nova todas as coisas. Esse é o Deus que servimos e adoramos. E o brado do Senhor, meus irmãos, o brado do Senhor nos dá a possibilidade agora de andar em fé, de poder mudar a nossa história, de deixar as coisas que nos aprisionavam no passado, porque o brado de Jesus, que fez uma obra completa, olha para nós e diz, está pago. E continuará pago. E nunca deixará de estar pago, porque a obra que o Senhor Jesus fez era completa. Foi completa para a minha vida e será completa para as nossas vidas para sempre. Mas há uma última. Eu disse que tem a ver com terminar uma tarefa, eu disse que tem a ver com pagar uma dívida, mas também falei que tem a ver com conquistar uma propriedade, como comprar uma propriedade. Essa imagem é de Dom Pedro I, nas margens do rio Ipiranga, 7 de setembro de 1822. Rodeado de uma multidão, Dom Pedro I desembaiou sua espada, afirmando, para o meu sangue, minha honra, meu Deus, eu juro dar ao Brasil liberdade. E aí o que ele gritou? Independência ou morte. O grito de Dom Pedro I, meus irmãos, declarou a independência do Brasil. O grito de Dom Pedro I, o brado dele, conseguiu libertar uma nação de mais de 300 anos de colonialismo, aonde Portugal, tudo que pôde extrair, tudo que pôde, arrancar do Brasil, ele arrancou. O grito de Dom Pedro I fez com que os brasileiros fossem donos da sua terra pela primeira vez. Eu sei que falta muitas vezes em nós o sentido de patriotismo, mas, meus irmãos, nós também fomos colônia um tempo e agora somos uma nação livre. Porque um dia esse homem teve a coragem de ir contra tudo que eram os poderes do seu tempo e disse, essa nação é livre, independência ou morte. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? A libertação de Dom Pedro I foi para nós brasileiros. E o brado de Jesus na cruz é um brado que ultrapassa nações, ultrapassa línguas,
ultrapassa culturas, ultrapassa posição social, ultrapassa cor de pele, ultrapassa todas as barreiras que o mundo coloca entre nós, porque o brado de Jesus instaura em nós um novo tempo. Quando Efésios diz assim para nós: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa condição. Essa semana eu compartilhei com vocês na quinta-feira da minha experiência de ir renovar a carteira de motorista. Quando o meu visto expirou em dezembro, eu fui renovar e me deram 4 meses de carteira. E a pessoa que me atendeu, o senhor que me atendeu, foi bem duro nas palavras, falou assim: olha, eu não tenho como renovar mais sua carteira se você não mudar o seu status imigratório. Ele me deu 4 meses e quarta-feira foi o último dia da minha carteira. Na noite de terça para quarta, eu estava tão ansioso com isso, preocupado, porque eu sei o quanto é difícil ficar sem carteira. E eu fui lá e cheguei no DDS e tinha 11 pessoas atendendo. E quando o guichê abriu, eu fui exatamente no mesmo cara que me atendeu há 4 meses atrás. Sabe aquela coisa do pão com manteiga que cai para baixo? Eu cheguei lá para conversar com aquele homem. E ele disse: eu não posso. E eu disse: olha, eu fiz biometria em janeiro, mudou alguma coisa no meu processo. E ele disse: eu não posso. E eu digo: por favor, veja, eu não posso ficar sem carteira. E depois de muita conversa, ele fala com um, fala com o outro. Ele falou assim: olha, eu estendo mais 4 meses para você e não tem como mais. E eu saí dali feliz com a minha carteira. Mas sabe o que eu senti naquele momento? Um mesclo de raiva e impotência. Um mesclo de o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu não estou em casa. Eu não estou no lugar onde as pessoas me entendem. Eu continuo sendo estrangeiro. E dia a dia ele se levanta coisas para olhar para mim e para você, que viemos para cá para tentar uma vida diferente, em busca de sonhos, em busca de oportunidades, e dizem: essa não é a sua nação. E sabe, meus irmãos, eu não fiz nada de errado, absolutamente nada de errado. E assim somos nós. A nossa experiência de imigrante nos conecta ao que o Senhor está dizendo ali. Daqueles que não têm esperança, como viver? Mas sabe, meus irmãos, o que fortalece o nosso coração em horas como essa? É que o versículo não termina aí. Ele continua dizendo: mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe de Deus, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. E mais à frente, depois de o texto de Efésios, eu quero chegar em 1 Pedro, que diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. E quando Jesus declara na cruz: Tetelestai, ele está dizendo: você foi conquistado. Agora você não é um estrangeiro sem rumo e sem lugar. Você não é mais alguém que precisa ficar, inquieto, triste, porque esse mundo continuará sendo injusto. Mas nós temos com Deus uma nação celestial. Nós temos a cidadania daquele que nos conquistou na cruz. Quando Jesus diz Tetelestai ali na cruz, meus irmãos, o que ele inaugura em nós é uma vida de esperança. De que agora nós temos uma cidadania celestial, um passaporte que nos leva ao céu. O brado do mestre
Diz: a minha vida é sua vida, a obra está completa. E o que está conquistado continuará conquistado e nunca deixará de ser conquistado. Você é povo de Deus. Você é a nação que o Senhor chama de minha. Somos propriedades de Cristo. E temos um novo lugar, e isso quebra todas as barreiras. E não importa que esse mundo continue gritando, o que nos une é muito mais poderoso. Porque o vínculo de Cristo em Cristo me faz um com irmãos e irmãs nos lugares mais distintos dessa terra, em cada recôndito desse país. Há aqueles que também declararam em sua vida que são de Cristo e são da nossa família. Então você não está aqui sozinho. Você não está longe daqueles que você ama. Sabe, alguns minutos atrás estavam lá em cima nossos irmãos dando testemunho sobre o que é Casa Brasil para eles. E uma palavra que houve no coração de todos: família. E é exatamente isso que o Senhor quer ver de nós. Nós somos essa nação santa. Nós somos essa família da fé. Nós somos aquele que o Senhor chamou ser minha propriedade. Mas eu quero terminar. Porque você pode estar perguntando: eu escuto de vitória, pastor, mas a minha vida tem tantos desafios. Eu escuto de vitória, mas há tanta injustiça no mundo, há guerras, há tanta coisa que me impede de viver essa vitória. Nem o Gladiators ganha para a gente comemorar alguma coisa. Mas eu quero compartilhar uma última história nessa noite, para que você entenda o que é a vitória que o Senhor te concedeu. Eu me lembrei de uma ilustração que eu ouvi há uns anos atrás, que diz que no final da Segunda Guerra, os judeus conseguiram rádios dentro das suas prisões, dos lugares onde eles estavam, e acompanhavam as notícias de guerra, do que estava acontecendo, da invasão da Alemanha, dos aliados chegando. E foi por esses rádios que eles ouviram a notícia de que a guerra tinha acabado, que eles estavam livres, que eles eram vitoriosos. No momento que eles ouvem aquilo, eles ainda estão de trás das grades. Do lado de fora, ainda tem soldados armados. A situação deles aparentemente não mudou em nada. A única coisa que eles receberam naquele momento foi a notícia: a guerra acabou. Vocês estão livres. O inimigo venceu, perdeu. E sabe, a partir de agora é questão de tempo para que vocês sejam libertados. E sabe o que eles fizeram quando receberam aquela notícia? Ainda dentro de prisão, ainda dentro do maltrato, ainda com os inimigos lá de fora, eles cantaram, dançaram, celebraram, gritaram, como algo que nós nunca experimentamos, de ter a nossa liberdade retirada. Nós nunca tivemos isso. Nunca tivemos essa experiência de alguém nos colocar em algo que nós não podemos nos libertar. Talvez, quando eu vejo essa cena deles, eu digo: o que eles estão celebrando? Eles ainda estão presos, eles ainda estão lá. Mas sabe o que mudou no coração deles? É que a notícia de vitória encheu o coração deles de esperança. Você quer entender o que é a vitória em Cristo? Aonde que estejamos nesse mundo corrompido, ainda que estivemos nesse mundo onde, as guerras se levantam, a perseguição se levanta, ainda que a gente esteja nesse mundo com tantas injustiças, creia, você recebeu nessa noite uma notícia de vitória. Tetelestai. O Senhor venceu, está completado. Ele completou a obra, Ele pagou a sua dívida. Ele te fez nação santa. Ele é o nosso Deus. E a notícia de vitória já recebemos. E é questão de tempo. É questão de tempo. Para que essa vitória seja completa em nossas vidas e estejamos com o nosso Deus. Portanto, meus irmãos, celebre com brados de vitória. Não há mais medo. Somos filhos amados. Somos povo escolhido. Temos esperança. Somos nova criatura em Cristo. Tetelestai. Amém? Feche seus olhos.
Pai amado, graças te damos pela tua palavra, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus tão poderoso, que tem misericórdia de nós e nos olha com amor. Graças te damos, ó Deus, porque o que o Senhor